Sim, Senhor, o Senhor é exaltado neste lugar. Sem o Senhor nós nada somos e nada seremos. Oh Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Agora eu vou cumprimentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 15, onde nós estaremos meditando a palavra do Senhor nessa noite. Nós estamos na série Essencial, e nós vamos ver algo de essencial para as nossas vidas, que vem do Senhor Jesus, como tem sido ministrado aqui em todos os domingos. E hoje não será diferente. O que é essencial? Nós vamos ver alguns tópicos bem importantes. João capítulo 15, você pode abrir a sua Bíblia aí, não sei se vai ter na projeção. Então nós estamos na série Essencial. Algo tremendo possa tocar o seu e o meu coração mais uma vez nesta noite. Hoje nós vamos cear, irmãos, amém? Glória a Deus. Ceia é alegria, ceia é noite de festa. Todo culto é uma festa, mas a ceia ela tem algo a mais. Porque nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus. Nós lembramos que nós temos um Senhor e Salvador. Nós lembramos outros dias, mas quando a gente faz esse ato no comunitário, nós fazemos esse ato no comunitário, é tão gostoso, porque era assim que Jesus fazia com seus discípulos. Reunia os seus discípulos e eles ceavam juntos. E Jesus dizia, bom, vamos deixar para a ceia, né? João capítulo 15. João 15, versículo de 1 a 11, diz assim: a videira e os ramos. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como que nós podemos permanecer? Como que nós sabemos que nós temos Jesus como Senhor e Salvador? Permanecendo nele. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, é Jesus que está dizendo. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E ainda o versículo 11: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, é um texto muito simples, porém muito profundo, igual ao que representa ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre foi um Senhor, foi um ensinador, foi um professor, foi um homem muito simples enquanto esteve aqui na terra, muito simples, mas no mesmo tempo que ele era simples, ele era muito profundo. Qual era a sua simplicidade? Era fácil de entendê-lo. Jesus sempre foi muito simples, porém muito profundo. Quando nós falamos aqui sobre a videira e os ramos, nós vamos ver apenas desses versículos. O capítulo todo é maravilhoso, vai falar sobre isso,
mas até esses primeiros versículos vai falar muito sobre humildade, grandeza. Ah, mas não está aqui a palavra, é verdade, mas você precisa entender o que o texto está dizendo. Quando o apóstolo João escreve todo o livro, ele está vendo Jesus. O que Jesus faz, ele vai lá e registra. João andou com Jesus. João não foi como um de nós, que às vezes nós sentamos, por exemplo, em umas carteiras de faculdade, aprendemos sobre teologia ou qualquer profissão que seja, para depois exercer uma profissão ou ter entendimento de tal. Não, João aprendeu na prática, não foi numa sala de aula. É por isso que João é conhecido como o apóstolo do amor, porque ele sugava tudo que Jesus derramava. É por isso que o apóstolo João foi o único que não fugiu de todos os discípulos quando Jesus foi crucificado. Ele amava tanto o Senhor, amava tanto a glória de Deus, que ele não media esforço para perder absolutamente nada. Quando ele escreve isso, está vendo Jesus ensinando, Jesus falando. Se nós vamos falar sobre humildade e grandeza, que vai fazer parte também de essencial na nossa vida, às vezes falar sobre humildade para algumas pessoas pode se tornar um pouco difícil. Por quê? Porque às vezes está muito preocupado em ser grande, então esquece da humildade. Em contraponto, às vezes, muita gente não consegue ser grande em Deus, crescer uma vida que agrade a Deus, porque acha que tudo que é grande é errado, que afasta de Deus. Jesus vai ensinar algumas coisas profundas para nós aqui, porque às vezes a gente pode estar focando em alguma coisa, e aquela coisa às vezes não está fazendo a gente crescer em Deus, crescer na nossa vida em família, em nosso relacionamento familiar, um relacionamento de amizade, um relacionamento em sociedade, e principalmente um relacionamento com Deus. E Jesus vai explicar aqui de uma maneira fantástica, porque Jesus diz assim: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Versículo 5. Você pode acompanhar lá. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus desenha para os discípulos, e através dos discípulos nós podemos trazer para a nossa vida, que Jesus está dizendo: eu sou a videira. O que é videira? É da onde vem vida. Jesus é a vida, Jesus é a videira, é nele, é por ele, é para ele que são todas as coisas. Então ele está dizendo: ei, eu sou a videira, vocês são os ramos, então permaneçam em mim. Um ramo precisa permanecer na videira para que ela tenha vida. Se nós queremos ter vida, queridos, nós precisamos permanecer em Jesus. E nós precisamos permanecer em Jesus todos os dias da nossa vida, porque é em Jesus que nós encontramos esperança, é em Jesus que nós encontramos caminho, é em Jesus que nós encontramos vitória, é em Jesus que nós encontramos soluções, é em Jesus que nós encontramos o maior amor de todos, é em Jesus que nós encontramos compaixão, é em Jesus que nós encontramos a empatia, é em Jesus que nós encontramos as curas, é em Jesus que nós encontramos o restabelecimento familiar, é em Jesus que nós encontramos toda a conexão necessária para a vida. Tudo está em Jesus, Ele é a videira. Só que às vezes a gente sai um pouco dessa videira, e talvez a gente está como aqueles galhos secos, porque o próprio Jesus diz que mesmo que diz que permanece nele, mas se não está frutificando, corta. E o que acontece quando corta? Seca, vai virar graveto, vai fazer fogo só para os outros. Agora, diferente de cortar e podar,
enquanto que nós temos tempo, enquanto que nós temos vida, enquanto nós temos oportunidade, enquanto que Jesus não volta, nós temos a oportunidade de ser podado por Ele, para poder frutificar, para poder crescer, para poder renovar. Mas chegará o tempo que será cortado. Deus é para sempre. A Bíblia diz que Ele é o princípio e o fim, Alfa e o Ômega. Ele está acima do tempo. Quem participou das primeiras aulas de imersão, nós explicamos sobre o que é atemporal. Deus é atemporal, é eu e você que precisamos de relógio. Ele não, Ele é o dono do tempo. Então Ele é atemporal, Ele nunca está atrasado e nunca está adiantado. Aquela frase que diz assim, Deus tarda mas não falha, é mentira. Deus nunca tarda. Ele sempre age na hora certa, porque Ele é dono do tempo. É Ele que cuida da sua vida. Às vezes nós achamos que Ele tarda ou não está vendo. Não, é porque o Senhor está trabalhando alguma coisa na sua vida, porque você vai aprender algo ainda maior do que você está esperando. Mas Ele não vai tardar. O Senhor não tarda. Jesus então sabia como tornar as coisas surpreendentes e profundas, umas simples formas de falar. Ele é a videira e nós somos os ramos. Vamos lá, eu gostaria de separar em 2 pontos rapidamente. E hoje nós vamos cear para a glória de Deus. Gente, eu gosto de ceia, gente. Meu Deus, vamos lá. Em primeiro lugar, eu sou um ramo. Você é um ramo. Quando Jesus diz vocês, no plural, vocês são os ramos, ele está falando com um monte de gente. Agora preciso entender que se nós somos, a igreja aqui são os ramos, então eu sou um ramo. Com a mesma importância de qualquer pessoa aqui dentro, amém, pastor? Às vezes a gente cai num pensamento da nossa própria mente, achando que a gente não é importante, que parece que Deus não olha para a gente, ou porque algumas coisas não acontecem. Deus olha da mesma maneira para você como que olha para o seu irmão. Só que o agir de Deus é do tempo dele na sua vida, conforme Ele quiser, e também conforme você se entrega a Ele, e você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Em João 15 então, Jesus compara a nossa vida a uma vinha, ou seja, uma lavoura, uma plantação. É uma vinha, e Deus é o agricultor, amém? Deus é o agricultor, Jesus é a videira, nós somos os ramos, glória a Deus. Então Deus é o agricultor, amém? Deus é o agricultor, não eu e nem você. Não somos nós. Às vezes a gente dá uma atrapalhada nisso aí. Deus é o agricultor, não sou eu nem você. Ou seja, Deus é o que proveu o cuidado. É o agricultor que sabe a hora que cada coisa precisa, a hora de ser regado, a hora de ser cuidado, a hora de ser cortado, a hora de ser podado, a hora de ser ceifado. O agricultor que sabe de todas as coisas. O agricultor que é o nosso Deus, Deus criador do céu e da terra, o Deus todo-poderoso, o criador da vida. Deus é o que toma conta da sua vida. Mas para eu começar a entender isso, eu preciso estar permanecendo em Jesus, que é Ele que cuida da minha vida, é Ele que cuida da minha sorte. Cristão não tem sorte, tem Cristo. Amém, querido? Nós temos Cristo, por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios que todos nós já temos toda a sorte de bênçãos, porque o Deus abençoador abençoa a nossa vida. Então nós não temos sorte, nós temos Jesus, todo mundo. Nós temos Cristo, nós temos Jesus. Jesus é a videira, Jesus é aquele em que você encontra a vida que precisa.
É em Jesus que você vai encontrar aquela resposta que algumas coisas na sua vida não estão dando certo, algumas coisas que talvez você pensa que é de uma maneira, mas não é. É em Cristo que você encontra tudo que você precisa. Talvez hoje você pode estar desanimado, desamparado, abandonado, bagunçado, traído, jogado para o lado, mas Jesus sabe o que você precisa. Basta você dizer: Jesus, eu quero pertencer ao Senhor. Está ligado nesta videira, está ligado na vinha. Algumas vezes você já tentou fazer alguma coisa que esteve ou está fora de Cristo. Às vezes pode até dar certo, mas lá no fundo não tem aquele prazer de alegria. Sabe aquela frase: eu tenho tudo, eu conquistei tudo, não me falta nada, mas tem um vazio dentro de mim, não me preenche. Que está faltando o mais importante. O que não te faltará nada se você permitir que Ele cuide de você, da sua vida. Jesus. O pastor André usa uma frase às vezes que diz assim: Jesus é o tamanho de todo o vazio que você tem aí dentro. Você tem um vazio dentro de você nessa noite? Tem alguma coisa faltando aí? Falta algo? Uma vez eu estava em outra cidade, e aí nós estávamos pastoreando uma igreja lá, e aí tinha um pessoal lá que queria que um irmão, sabe quando o pessoal quer empurrar um pouco a pessoa a decidir por Jesus? Que eles queriam bem a pessoa, e fala assim: olha, ele é fantástico, essa pessoa, faz tudo, pessoa bondosa, pessoa carinhosa, você precisa dele estar lá, ele é justo, é honesto, amoroso, só falta ele ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E daí nessas horas que a gente às vezes fala, dá uma resposta que às vezes não anima e desanima, fala assim: pois é, então está faltando na verdade tudo. Porque nada disso adianta se Jesus não for o Senhor da sua vida. Sem Jesus sempre a gente vai ter um vazio. É por isso que Deus planejou a sua vida. Você não está aqui por um acaso. Se você estudar um pouco de alguns homens como física, ciência, você vai encontrar lá Albert Einstein, que diz assim uma frase poderosa. Ele acreditava muito em Deus. Ele dizia assim: Deus não joga dados. Deus não joga dados, ou seja, Deus não joga sorte. Porque Deus não precisa de sorte, Ele sabe tudo o que Ele fez para um propósito. Aí você pode dizer: tá, pastor, mas eu passei por uma luta, uma dificuldade, alguma coisa assim que, olha, é insustentável. Até nisso Deus planejou um propósito, porque Ele há de usar a sua vida nisso também. Mas primeiro Ele quer curar isso em você. E aí Ele vai mexer lá no fundo, lá onde a gente não quer tocar, lá onde a gente não quer mexer, lá onde a gente não quer fazer nada. Então, querido, se eu sou um ramo, você é um ramo, qual é a função do ramo? Qual é a função? O ramo precisa apenas de uma coisa: estar conectado na videira. Queridos, você é um ramo. A única coisa que você precisa é estar conectado na videira, estar conectado na vida. A única coisa que nós precisamos é estar ligado em Jesus. A única coisa que nós precisamos é estar conectado em Jesus. A única coisa que nós precisamos nessa vida para que todas as coisas comecem a andar de uma maneira que até então não andaram, eu preciso estar conectado em Jesus. É aquele momento que a gente fala:
meio moderno, né? O download de Deus desce do céu sobre a sua vida. Coisa que você não entendia, você começa a entender. Coisa que antes você não espiritualiza, você começa a espiritualizar. E coisa que você espiritualiza e você via que não era espiritual, você começa a entender. Por quê? Porque a glória de Deus, ela toma conta do seu ser. Você começa a compreender algumas coisas que aconteceram na sua vida, algumas coisas que você vai tocar, vai tratar, vai curar, mas você vai vir mais fortalecido. Por quê? Porque você está na videira, e essa videira se chama Jesus. Você está ligado, está conectado com o Senhor. Se você quer ter vida, queridos, se você quer viver verdadeiramente, é Jesus Cristo, permanecendo nele, vivendo para Ele, vivendo nele todos os dias da sua vida. E eu tenho uma notícia para você, Ele está aqui nessa noite. Como Ele está lá fora, como Ele está na sua casa, como Ele está dentro do seu carro. Ele é real, não é um conto de fadas. Sabe, às vezes aquelas encenações que são bonitas, até às vezes a gente faz do teatro, lá do nascimento de Jesus, do Natal, a gente relembra. Ei, queridos, Jesus realmente nasceu de forma como criança, mas Ele não é mais uma criança, Ele cresceu. Ele foi considerado um cordeiro, Ele entregou a sua vida por mim e por você. Se você vê a crucificação de Jesus, até quando Ele foi crucificado, Ele vai até chamar, como se fosse um matadouro. Ele vai quieto, eles cospem nele, eles batem nele, eles xingam Ele, difamam Ele. E Jesus não se defende, Ele vai cumprir o seu propósito, é crucificado, Ele morre, ao terceiro dia Ele ressuscita, e Ele sobe aos céus, e 40 dias depois, o que Ele tinha prometido para os discípulos, Ele envia o Espírito Santo, que desce sobre a igreja, está aqui até hoje, glória a Deus. Só que agora esse Jesus não é mais aquele que foi como um cordeiro para o matador. A Bíblia diz que agora Ele é como um leão que ruge pela igreja. Agora Ele vem como um leão. É esse Jesus. É esse Jesus que nós permanecemos. Não é aquele Jesus apenas menininho, criança que ficou ali, que apenas foi xingado e ele passou por algo que vocês às vezes não suportariam. Só os xingamentos, que a crucificação jamais a gente conseguiria. Mas Ele passou por tudo isso, não para que a gente fosse prepotente, não para que a gente pudesse bater no peito e falar assim: eu sou o tal crentão ou cristão. Não, mas agora o Senhor já cumpriu algo que eu não conseguiria. Agora Ele me dá autoridade para dizer: eu pertenço a Jesus, isso eu não faço, isso eu não quero, isso eu não vou fazer parte, porque não é da vontade de Deus. Jesus já venceu no meu lugar. Glória a Deus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ninguém de nós é isento de problemas, queridos. Todo mundo tem, inclusive eu tenho uns aí. Alguém quiser me ajudar, pode se aproximar depois. Mas a intenção de Jesus para nós é que vivamos uma vida frutífera. Vivamos uma vida frutífera. Não pense em resolver os problemas primeiro, para depois ir até Jesus. Não se engane achando que os problemas vão cessar e daí sim você vai até Jesus. Na ceia a gente sempre enfatiza, né, pastores? Toda a ceia sobre o participar da ceia, que aqui a gente não coloca limitação. Alguns lugares você vai encontrar uma limitação, você pode tomar, você não pode. Você é desse lugar, você é daquele. Nós não entendemos isso, nós até agora não encontramos nas Escrituras, e não estamos aqui criticando nenhuma denominação, mas nós entendemos que a ceia, ela está aqui, mas ela é um presente dos céus dado à igreja, nós não somos dono dela. E às vezes o que acontece? Pessoas estavam conectadas com Jesus, mas alguma circunstância, algum problema, alguma coisa afastou elas.
E agora o dever da igreja, o trabalho da igreja é novamente dizer: esse mesmo Jesus que você estava conectado, ainda ele está disponível. Você pode voltar, você pode vir participar da ceia, porque ela é do Senhor, é para regeneração, é para perdão de pecados, é para remissão de pecados, é para que nós possamos ser renovados, é para que nós conseguimos dizer: Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu pertenço a esta aliança. Eu pertenço ao Senhor. Em nome de Jesus, aqui você não vai escutar dizendo assim: você pode, você não pode. Ei, aqui todos nós somos pecadores. Aqui todos nós somos tentados. Aqui todos nós sofremos. Aqui todos nós choramos. Aqui todos nós passamos dificuldades em qualquer área da vida. Mas nós temos uma certeza: o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso remidor, é o nosso perdoador. E toda vez que eu me arrependo, toda vez que me consagro a Ele, a Bíblia diz que Ele me recebe, porque Ele perdoa os meus pecados. Sabe, queridos, às vezes você pode ter motivação de querer abandonar tudo. Às vezes você pode ter razões para querer desistir de tudo. Desistir do lugar que você mora, desistir às vezes do seu casamento, do seu matrimônio, do seu relacionamento. Às vezes você até tem razão para isso, mas você não faz, sabe por quê? Porque você sabe que pertence a um Senhor e que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai renovar. Sabe por que às vezes você não chutou o pau da barraca? Às vezes você não abandonou algumas coisas, porque lá dentro você já pertenceu a Jesus, ou está pertencendo. O Senhor está dizendo: é eu que sou o agricultor, eu estou cuidando de cada dia seu, e na hora certa eu vou fazer acontecer. É por isso que Ele é o agricultor, não nós. Nós somos os ramos. Segundo lugar, era para ser rápido, né, irmãos? Segundo lugar, Jesus é a videira. Não tem nem colocar os tópicos, né? Já está tudo no texto. Jesus é a videira. Quando vai falar em podar, querido, depende da planta que você for usar ou precisar fazer uma poda. Às vezes há plantas que precisam de 90%, ou já que você é entendido de poda, né? Às vezes precisa fazer uma poda de 90 ou 95%, para que renove a vida, para que comece a dar fruto. É por isso que nós somos podados pelo Senhor. E a poda dói. Ela dói. Porque quando a gente está pertencendo a Jesus, o Espírito Santo começa a falar com a gente. Ele diz assim: ô filho, aí não, isso não vem de mim, essa não é a minha vida para você. Então nós somos podados, nós somos renovados. Uma videira, então, ela precisa de podas drásticas às vezes, e essa poda vai doer, e mais umas que outras. Mas uma coisa é certa: mas na dor, preste atenção, na dor que você possa ser podado, na dor existe uma promessa do quê? De dar mais frutos. O Senhor está podando você nessa noite? Está podando você nesses dias? Está doendo alguma coisa aí? Está difícil? Ei, aguenta firme! Porque é Ele que pode estar podando você para que você possa frutificar. Com a ministração da pastora aqui, talvez hoje a gente não vai entender algumas coisas. Hoje está sofrendo, mas lá na frente vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai chegar o dia que a gente vai dizer assim: valeu a pena um pouco de sofrimento, valeu a pena um pouco de dor, porque o Senhor restituiu algumas coisas em mim. Nós precisamos aprender a lidar com a dor, não fugir dela. A dor é do ser humano, gente. A gente sente dor. E precisamos entender quando é Ele que nos está podando.
E se Jesus então é a videira, em Jesus é que encontramos a verdadeira vida. É Ele que disse como vamos permanecer na videira. O que significa então permanecer? É algo aqui que eu já acabei de mencionar agora há pouco. Permanecer é apenas estar conectado 100% com Jesus. Que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. Que Jesus seja a primeira opção de você procurar quando você precisa resolver alguma coisa. Mesmo que seja uma orientação, Jesus, me indique alguém, me mostre alguém para onde eu preciso ir. Quem pode me ajudar? Que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. Que Jesus seja essa videira muito clara na sua vida, permanecer 100% ligados em Jesus. Eu já estou encerrando e eu queria dizer para vocês, Jesus disse, Ele resumiu esses 11 versículos dizendo assim: eu sou a videira, vocês os ramos, então permaneçam em mim. Ou seja, continuem conectados comigo. Às vezes nós conectamos em coisas, às vezes nós conectamos em objetos, às vezes nós conectamos em circunstâncias, às vezes nós nos conectamos nos problemas, às vezes nós conectamos em pessoas, às vezes nós conectamos em algum processo, às vezes nós nos conectamos em algum sistema. Ei, isso nada adianta, nós precisamos nos conectar com Jesus. É Ele, somente Ele, queridos. Se eu perguntar, ou fazer esse questionamento para mim e para você, e nós vamos encerrar. Quanto tempo pode sobreviver um ramo fora da videira? Nenhum momento. Tire um peixe da água, e o que acontecerá com o peixe? Ele morrerá. Porque para o peixe a água é vida, é o oxigênio dele. Se nós queremos viver, queridos, ter vida, viver a esperança de Cristo Jesus nos nossos dias, ter motivação de fazer as coisas, de andar, de viver, de nos relacionar, de cear, de adorar e de cantar, só existe um nome, a videira verdadeira, Jesus Cristo. Mas para isso eu preciso me conectar com Ele. Eu gostaria que você ficasse de pé, queridos, em nome de Jesus, e nós vamos cantar aqui um louvor. E eu gostaria que se você refletisse aí, vocês que nos assistem também pela rede social, se vocês precisam permanecer em Cristo. E eu queria dizer tanto para quem nos assiste pela rede social e para todos aqui, que essa igreja está lotada para a glória de Deus nessa noite. O que eu tenho para dizer é que sem Jesus não dá certo, irmão. Não existe um casamento, um relacionamento cristão sem Cristo. Não existe uma vida frutífera sem Jesus, sem a videira. Não existe vitória se o dono da vitória, a gente não está ligado com Ele. Não há uma esperança verdadeira se a minha esperança não é o Senhor. Jesus diz aqui aos discípulos, Ele está dizendo, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Mas é uma escolha que eu e você precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Nós vamos permanecer nele. Só assim Ele pode permanecer na gente. Jesus permanece em você? Você está conectado com Jesus? Talvez você já foi conectado um dia e por alguma circunstância você saiu. Talvez hoje é uma oportunidade de você voltar e dizer, eu quero voltar a permanecer em Cristo. Ele apenas está de braço aberto dizendo, vem,
tem. Temos tanta fome. Talvez você já permanece em Jesus, mas às vezes tem balançado algumas coisas. A mesma palavra de Jesus: permaneçam em mim, que eu permanecerei em vocês. Independente como for, decida nessa noite. Então você já decidiu, glória a Deus, então continua permanecendo nele, que é nele que nós encontramos todas as respostas que nós precisamos na nossa vida. Deus é o agricultor, é Ele que cuida de você, acredite nisso. E se você vê que você não está conectado com Jesus, então eu quero convidar você aí mesmo no seu lugar a dizer: Jesus, eu quero voltar para o Senhor. Ou eu quero, Jesus, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso ser podado. Ou talvez alguma poda que aconteceu eu não suportei, mas hoje à noite eu entendi que eu preciso dela. Eu preciso ser podado. Talvez eu dei frutos e parei, e não entendi por quê. Porque essa noite o Senhor está podando você novamente para renovar, porque você está na videira e para dar frutos novamente. E para você que quer começar a dar frutos em Cristo Jesus, e o fruto é Jesus Cristo, faça isso nessa noite. Diga: Senhor Jesus, eu quero estar na aliança de novo, quero permanecer a Ti, em nome de Jesus. Feche seus olhos, louve a Deus e fale com Ele. Em Ti, Jesus. De Ti, Senhor, Senhor, temos tanta fome. Senhor. De Ti, temos tanta sede. É Ele que sacia a nossa fome e a nossa sede. De Ti, de Ti, de Ti, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só o Senhor nos satisfaz. só Jesus. Entenda isso, que é só Cristo que satisfaz a sua alma, a sua vida. Só Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, Só Jesus, só Jesus. somente o Senhor, Só Jesus, somente o Senhor. Senhor, somente o Senhor que satisfaz a nossa alma. Senhor, é somente o Senhor que conhece o mais íntimo do nosso coração, o mais profundo do nosso interior. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no seu nome, Senhor, videira verdadeira, eu quero clamar por cada alma que se encontra aqui neste ambiente de adoração. Senhor Deus, o Senhor conhece a cada um, o Senhor esquadrinha cada pensamento, a cada batida do seu coração. Senhor Deus, lá onde cada um precisa ser tocado, precisa ser renovado. Senhor Deus, aquelas pessoas que precisam retornar, a voltar a pertencer a Cristo, a pertencer ao Senhor completamente, 100% entregues a Ti. Senhor Deus, aquelas pessoas que já decidiram e às vezes as lutas parecem que querem sufocar, nós entendemos nessa noite que nós vamos permanecer no Senhor, permanecer em Jesus da videira, e somente isso que faz permanecer o Senhor nas nossas vidas. Às vezes não é que o Senhor se silencia, é que a gente se afasta do Senhor. Não é que o Senhor parou de falar, é a gente que parou de ouvir, porque a gente
começou a fazer coisas que não devia, começou a se afastar do Senhor, começou a parar de ouvir a tua palavra, começou a querer se podar sozinho, querer dar fruto sozinho. Senhor, mas nós entendemos nesta noite, nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos necessitados da tua glória, nós somos necessitados da tua presença. Senhor, vem com a tua presença, Senhor, em cada casa nesta noite. Senhor, esta família aí que está precisando uma remoção de pecados, está precisando, Senhor Deus, uma limpeza, Senhor, Pai, que eles entendam e peçam que a glória do Senhor tome o lugar, tome o ambiente, tome o seu coração, tome a sua vida e diga: eu pertenço a Jesus, a minha casa pertence a Jesus, eu pertenço a Cristo, videira verdadeira. Vem, transforma a minha vida, porque somente o Senhor é que nos satisfaz, somente o Senhor que satisfaz. Senhor, que almas começam a encontrar satisfação nesta noite, que começam a encontrar paz, que começam a encontrar glória do Senhor, que começam a encontrar poder, que começam a encontrar curas, que começa, Senhor Deus, a ver uma luz no final do túnel. Senhor, no nome de Jesus, nós profetizamos a tua palavra. Senhor Deus, tome conta daquele coração. Deus, tu é o agricultor, o Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando de toda a família, de toda a vida, aquela que pertence a ti, somente a ti. Senhor, nós declaramos nessa noite, Senhor, nós pertencemos a ti, videira verdadeira. Nada mais satisfaz minha alma. Aleluia. Nada mais satisfaz minha alma. Oh, Jesus. Só Jesus. Glória a Deus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Somente o Senhor. Há um espírito de paz nessa noite. Há um espírito de glória presente aqui. Há vidas, há famílias sendo transformadas nesta noite, não pelo pastor, mas pela glória de Deus. Por aquela pessoa que diz: Senhor, eu pertenço ao Senhor novamente. O Senhor é a videira da minha vida. E você pode dizer sem medo nenhum: Jesus, eu amo você. Eu te amo, meu Senhor e meu Salvador, meu Redentor. Eu encontrei esperança, eu já estava perdido, mas o Senhor me resgatou. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.